Linha de Sábado é a nossa hashtag, Linha de Sábado, para você participar. Pois bem, tivemos agora há pouco a vitória do Botafogo, 2-1 para cima do Flamengo. O Botafogo com muita valentia, poderia até ter vencido por um placar um pouco mais confortável pelas chances que criou, principalmente na reta final do jogo. Com muita valentia, se afasta de vez de qualquer possibilidade de lutar contra o rebaixamento. E do outro lado, mais uma vez, o torcedor do Flamengo esperava um comportamento diferente num jogo chamado, dito, decisivo. E o comportamento foi o pior possível, né, Mauro? Bem-vindo. Olá, Paulo, companheiros, fãs de esportes. Agora, na saída do campo, né, o Hever, que é o capitão do Flamengo, que nos últimos jogos, aliás, voltou a fazer a sua jogadinha tradicional, aquela arrancada em que ele conduz a bola e perde a bola. Fez 2 vezes isso hoje, quando o jogo estava 0-0, né? Esse é um sinal, já foi um sinal claro de uma mudança de comportamento do time do Flamengo. O modo banana foi reativado. O que conseguiu o Dorival Júnior no primeiro momento, com o respaldo do vice-presidente de futebol, mudar o comportamento da equipe, não só com relação a questões táticas, ser mais objetivo, finalizar mais, mas também com relação ao envolvimento com o jogo, voltou. O time indolente, o time preguiçoso, um time sem aplicação contra um Botafogo que vem jogando a sua vida. O Botafogo consegue chegar a 41 pontos, então está muito, muito próximo de conseguir atingir a pontuação que afastará, tudo indica, com certa folga, algumas rodadas antes do final do campeonato, qualquer risco matemático de rebaixamento, em 2 vitórias sobre Corinthians e Flamengo. 2 vitórias sobre 2 grandes adversários, em que pese o momento do Corinthians não ser bom. O Flamengo também não é, embora tenha um time tecnicamente melhor, né, mais caro. E é curioso porque antes do jogo contra o Corinthians, um ex-dirigente do Flamengo, que hoje não está mais na atual administração, mas acho que passa um pouco de como funciona a cabeça de algumas dessas pessoas que, ao que tudo indica, né, grandes chances de que elas deixem o clube, se afastem do clube, porque se muita gente ali é competente na gestão econômica e financeira, no futebol eles são um desastre. A mentalidade ela é muito ruim com relação à competitividade, o paternalismo de alguns personagens para com os atletas e os profissionais e a arrogância de alguns integrantes dessa direção, né, que acham que o Flamengo pode olhar para o Botafogo, para o Fluminense, para o Vasco, assim, ó, como se fossem nanicos. E o Flamengo sofre com todos eles no Campeonato Estadual, o Flamengo sofre com eles no Campeonato Brasileiro. Nesse ano, o Flamengo não derrotou o Vasco nenhuma vez no Brasileiro. 2 confrontos, 2 empates. E era para ter perdido no jogo de Brasília. Merecia perder, mas houve um gol contra que acabou livrando o Flamengo da derrota. O Flamengo venceu sim o Fluminense, que geralmente até é o time dos 3 que mais complica a vida do Flamengo. Venceu o Brasília e venceu no Rio de Janeiro. Venceu o Botafogo e perdeu hoje. É a segunda apunhalada que o Botafogo dá no Flamengo esse ano. Eliminou o Flamengo do Carioca, que provocou uma revolução lá no departamento de futebol. Caiu o dirigente, caiu o técnico, caiu todo mundo, né? Ou quase todo mundo. E agora, se o Flamengo tinha ainda alguma esperança de chegar ao título brasileiro, evidentemente essa derrota ela afasta. Porque se matematicamente a possibilidade ainda existe, as sequelas, né, dessa derrota, eu acho que ela tem cara de eliminação, né? Cheiro de eliminação. E o Hever dizia na saída de campo, sabíamos que em algum momento perderíamos, infelizmente foi hoje. Ora bolas, quando o Dorival foi contratado, o Flamengo tinha uma missão, não perder jogos, 11 jogos, vencer a maioria possível, a maioria dos jogos, o maior número possível de jogos, e não perder. Perder era algo fora de cogitação para o Flamengo. E o capitão do time disse que sabíamos que em algum momento perderíamos. Disse ao repórter Guido Nunes do Sport TV e do Pay-Per-View na saída de campo. Então, isso já dá muito bem qual o sinal. Esse é o Flamengo banana. A bananice retornou. E o dirigente, que eu não vou citar o nome, ele provocava na rede social, antes do jogo com o Botafogo, ironizava o Botafogo, ridicularizava o Botafogo, porque os ingressos custariam R$ 2,50, a partir de R$ 2,50 para quem paga meia, sócio, aquela coisa toda, no jogo contra o Corinthians, preços que foram repetidos hoje. Pois então, o Botafogo reduziu o preço, atraiu a sua torcida dentro do que foi possível, 20 e poucas mil pessoas no jogo de domingo passado, hoje foram 19 mil, 16 mil botafoguenses, 3 mil e poucos rubro-negros, que só deram 3 mil e poucos ingressos à torcida do Flamengo, e o Botafogo venceu os 2 jogos. O objetivo do Botafogo foi alcançado. O Botafogo não vai cair. Salvo uma hecatombe, ele não vai para a segunda divisão. E o Flamengo, mais uma vez, não consegue nada daquilo que se propõe. Mas peraí, você está elogiando o Botafogo, que apenas não vai cair, e criticando o Flamengo porque não vai ganhar nenhum campeonato? Sim. É só olhar o balanço financeiro de um, o balanço financeiro de outro, o investimento que um faz no seu elenco e o investimento que o outro faz no seu elenco. O autor do gol do Flamengo foi o Vitinho,
que o Botafogo vendeu por 10 milhões de euros e que o Flamengo se dá o luxo de comprar de volta por 10 milhões de euros. Só isso mostra a realidade de cada um dos dois times. E o Botafoguense tem esse ano uma grande alegria. 3, aliás. Campeão carioca, que é o título possível para o Botafogo, eliminou o Flamengo, que dá um sabor todo especial àquela conquista, e hoje, de certa forma, entre aspas, eliminou o Flamengo do Brasileiro. Se tinha alguma esperança, ela se foi hoje em mais uma derrota para o seu algoz. O Botafogo, que era o algoz do Flamengo nos anos 60, revive os tempos daquele time, desde o time do Gerson, do Garrincha, até aquele do Jairzinho, do Paulo César, no final dos anos 60, apunhalando o Flamengo 2 vezes. É bem feito para os arrogantes que acham que podem pisar nos seus rivais. Oi, Celso, boa noite. Boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Se o Flamengo se reembananou, o Corinthians hoje desembananou. Acho que fez a melhor partida, na mão do Jair, seguramente. No semestre, provavelmente. E só não conseguiu um resultado. Mas melhor, a gente vai discutir aqui por mais erros de arbitragem, especificamente do quarto árbitro, que está lá para ver só esse tipo de lance e não viu que a bola entrou. O pênalti no Romero, nem discuto, acho que é um pênalti que poderia ser dado, também poderia não ser dado, a bola correndo ali, é um lance muito, muito difícil. Mas a bola que entrou não tem perdão. Sobre o São Paulo, a gente também vai falar muito aqui. Você falou que a torcida está cabreira com o time e também cabreira com o Aguirre. Eu que sou um defensor do trabalho do Aguirre, hoje tenho que reconhecer que tinha que ter tido a mão do técnico ali. Mais efetivamente, sem perder tempo, com um homem a mais durante todo o segundo tempo, a impressão que ficou é que quem tinha um jogador a mais era o Corinthians. Depois, até por conta do esforço hercúleo e físico, o Corinthians deu uma arrefecida e o São Paulo acabou conseguindo um empate num jogo em que o Cássio simplesmente não tinha trabalhado. Foi isso. Será assunto no segundo bloco, o clássico paulista, Corinthians e São Paulo e Corinthians. Paulo Calçade, bem-vindo. Bom, o Palmeiras tem 66 pontos, tem a chance de chegar a 69 e mesmo que perca amanhã para o Atlético Mineiro, eu acho que é o que acabou de dizer o Mauro, né? Muito mais do que 3 pontos. O significado da derrota pesa muito para o Flamengo sonhar ainda, imaginar a possibilidade de lutar pelo título. Olá, boa noite. O que você leva do jogo, né? Você leva os pontos, mas leva também uma forma de jogar, uma conduta, um comportamento, né? E os Flamengo e São Paulo, para usar os dois, não vão levar boa coisa para casa, boa conduta, algo que deva ser repetido, não vai. O São Paulo já perdeu isso há mais tempo, o Flamengo recuperou com o Dorival, voltou agora a se desfazer, mas a diferença no caso do líder, né, do Palmeiras assistiu e se embate. São Paulo já não era, né, já não está no horizonte do Palmeiras, né? Já é outra história. Mas o Flamengo, sim. E o Flamengo agora restam 5 jogos para o Flamengo, 15 pontos, e a diferença para o Palmeiras é de 6. Isso hoje. Amanhã, não sei qual é o resultado do jogo. O Atlético precisa também voltar a jogar futebol, depois de 3 derrotas, conquistar pontos, porque a situação dele está ficando bem delicada. Mas uma vitória do Palmeiras, a diferença vai a 9, faltando 15, aí tem que ter uma tragédia no Palmeiras para o Flamengo voltar a entrar no campeonato. Então, as baterias vão se voltar para o Internacional, que joga contra o Ceará fora. É uma rodada que, sob o ponto de vista da disputa do título, começa... O domingo pode levar para uma segunda-feira, não de comemoração ainda, mas de contas de quando é que vai o Palmeiras comemorar o título, porque a rodada pode contribuir por esse distanciamento, desde que o Palmeiras faça parte dele contra um Atlético Mineiro que precisa em algum momento reagir e tem jogado muito mal. Mas começou bem para o líder, observando o clássico. A gente se falava, né, na rota do Flamengo, você não podia desfazer do jogo contra o Botafogo, porque todo o peso do clássico foi para campo. E do Botafogo, que não afina e, como disse o Mauro, não se diminui, né? E às vezes consegue ótimos resultados. Mas é uma rodada que a gente pode, na segunda-feira, discutir o tamanho da liderança e se já é uma liderança com taça ou sem taça. Ela começa a discutir se já dá para ser campeão na próxima rodada. Na próxima rodada. Boa noite. Só voltando a falar um pouco do Flamengo, acho que esse efeito Dorival Júnior foi muito curto.
Foi muito curto, foram 3 jogos que o Flamengo ganhou, e 3-0, voltou para a briga e de repente isso acabou. O time jogou mal, muito mal hoje, né? Hoje, estava comentando até com o Calçado antes do jogo, aqueles espaços imensos dentro do o campo parecia que tinha 250 por 150. Parecia o Maracanã antigo, né? Aquele Maracanã gigante, que a linha de fundo era imensa. E o Botafogo poderia ter vencido por mais. E o que o Mauro falou, né? A diferença de orçamento de um time e de outro é vergonhoso para o Flamengo ter um jogo como esse contra o Botafogo. Esse Botafogo, lamentavelmente, que tem uma camisa muito pesada, mas é um time que está lutando para não cair. E ter um comportamento tão indiferente às vezes, né? Então, voltando a falar sobre o efeito Dorival Júnior, durou muito pouco, né? A gente conversava aqui outros tempos, outras linhas de passe, que a chance do Dorival Júnior era escalar o time que ele quisesse, fazer a faxina que fosse necessária nesses jogos finais para tentar ser campeão e emplacar o ano que vem. Parece que nenhuma coisa nem outra vai acontecer. O Flamengo provavelmente vai ter o seu final de ano aí melancólico, vai conseguir uma vaga na Libertadores, quando, na verdade, o mínimo que se exigia nessa temporada era algum título. E nem o mais desprezado pelo Flamengo, que foi o estadual, o Flamengo conseguiu, não vai conseguir nada nesse ano. O final da gestão Bandeira de Melo, se fora de campo, foi muito interessante, muito legal. Saneou o clube, ou está terminando de sanear o clube. Dentro de campo foi abaixo da crítica, né?